Você sempre quis ser corretor de imóveis? Como é que começou Cara, eu nunca. essa carreira, essa profissão? Na verdade, cara, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a esporte. Então eu comecei fazendo nutrição. Não era o que eu queria. Fiz um período, eu desisti. Aí depois eu fui entrar para comunicação social, porque eu queria ser jornalista esportivo. Eu queria cobrir o futebol. Aí depois eu fui para uma terceira faculdade, que é educação física, porque naquela época, vamos combinar, né? Não existia você falar que era criador de conteúdo. Não, jamais. Não existia. É uma coisa nova. Era uma coisa assim, se você fala para os seus pais, não, vou gravar vídeo na internet, há 10, sei lá, nos anos 2000, cara, você só tinha o quê? Advogado, Uma namorada direito. que o pai dela achava que eu era vagabundo, assim. Ficava fazendo videozinho, assim. Eu já cheguei numa roda de família. Não, o Felipe trabalha no YouTube. Tá, mas qual que é a sua profissão? Você faz o quê? Não, sou jornalista, trabalho no YouTube. Tá, mas você ganha dinheiro com o quê? Assim? Tipo, isso. Exatamente. Era assim. Exatamente. E a educação física, não sei se vocês lembram na época, das faculdades era uma das mais fáceis, assim. Você não passou para medicina, Sim, você não passou para você vai para educação física, né? Que era uma coisa uma profissão que não era tão valorizada. Aí eu fui para educação Mudou física. também, ainda bem isso. Exatamente. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada a esporte. E aí, também, eu fiz alguns... fui personal, mas depois cansou. Eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Parece aquelas pessoas que não dá certo em nada, mãe, pai já perturbando. Cara, eu simplesmente, deixa eu ver o que vai dar como corretor de imóvel. Até então, eu tinha um pouco de receio de ser corretor de imóvel, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era corretor para as pessoas, porque eu sempre achava que o vendedor naquela época, o corretor, era aquela pessoa chata, inconveniente, que fica empurrando venda a qualquer custo. Então, na minha cabeça, era isso. Era uma crença limitante que eu tinha naquela época de acreditar que o corretor era uma pessoa chata, inconveniente. Então, eu demorei para poder fazer minha primeira venda, porque eu não falava para ninguém. E o vendedor que não fala para ninguém o que faz, não vende. A verdade é essa. Então, quando eu comecei a falar com as primeiras pessoas, olha, sou corretor, aí os caras começaram, minha primeira venda foi para um amigo meu. Então, aí caiu a ficha. Bom, se eu falar com mais um amigo meu, eu tenho mais possibilidade de venda. Eu pensei em desistir também, mas depois eu consegui superar essa fase, comecei a vender bem, aí eu comecei a entender o que significa ser vendedor. E eu sempre quis, desde aquela época, que como eu entrei com vergonha de falar que eu era corretor de imóvel, uma crença, uma bobeira minha, eu falei, cara, um dia eu quero ser igual a esses corretores dos Estados Unidos. Os caras aparecendo em filmes, seriados, os caras eram celebridade. E eu queria que o corretor daqui também tivesse essa postura, também tivesse esse privilégio. Então fui trabalhando, aí fui gravando os vídeos. Um dos momentos mais marcantes da minha carreira foi quando eu fiz um comercial do Banco Santander, que foi um comercial muito bacana, que abriu muitas portas, todo mundo me cumprimentando, porque foi uma coisa muito legal, TV aberta, né? Eu falei, cara, quando vai sair em TV aberta, ninguém vai ver. Cara, quando saiu, foi uma porta de entrada muito grande. Acho que a percepção do corretor, do profissional de imóveis mudou muito. E, obviamente, os vídeos eles vão trazendo mais clareza, né? Trazendo mais refinamento, o corretor se veste melhor, tem um melhor atendimento. Então, isso foi bem legal, assim, essa minha trajetória. Cara, é assim... Corretor de imóveis, o cara vendeu o apartamento, é um vendedor como, assim, quando você vai vender um apartamento, é como uma pessoa, na minha visão, se me corrija se eu estiver errado, é mesmo o cara que você entra numa loja que vai te vender uma peça de roupa. Eu acho que a técnica de venda, ela não deve ser tão diferente, mas às vezes você vai eu me lembro de uma vez que eu tava qual que era o nome daquela cidade? Balneário Camboriú. Tava com a minha ex-namorada e a gente chegou lá, um restaurante lá, e o cara me atendeu tão bem. O cara usou uma técnica lá que, eu comprei tudo que o cara... E ela ficou puta. Você falou, você cai na lábia de qualquer um, que não sei o que, comprou a carne mais cara, que não sei o que. Eu falei, porra, mas tava gostoso e o cara... Me convenceu, pô. O cara te vendeu uma experiência. O cara me vendeu uma experiência, exatamente isso. Todo mundo vende alguma coisa. Então. Todos nós somos vendedores, né? E aí, assim, sempre quando eu reparei nisso e tal, eu falei, pô, o que diferencia um bom vendedor, seja em qualquer categoria, de imóveis ou qualquer outra coisa, de um mau vendedor? Você consegue verbalizar isso? Com certeza. Existem alguns pilares que diferenciam um corretor do outro. O corretor hoje, o vendedor, na verdade, ele precisa ter equilíbrio emocional, gestão emocional, porque é uma montanha-russa. Hoje você tem 5 clientes para fechar. Na semana seguinte, todas as vendas caem. Então, você tem que estar sempre cuidando muito bem desse lado psicológico, porque às vezes a venda pode estar pronta e ela cai.
Então você tem que no dia seguinte estar rindo de novo para o próximo cliente, você começa zerado todo dia. Então esse equilíbrio emocional é muito importante. Vendedor também precisa de técnica, porque se você não conhece o produto ou o serviço que você está oferecendo, você não consegue convencer ninguém. E obviamente a técnica é fundamental. Primeiro você tem que conhecer muito do produto e depois você tem que ter as técnicas necessárias para que você possa utilizar isso no seu dia a dia. Então são 2 pontos importantes. E por último, ambição. Vendedor, gente, que não tem ambição, tá morto. Se você não tem desejo de querer mais, não tem fome, não tem apetite de vender todos os dias, de você tomar um não no período da manhã e no período da tarde você tem que estar sorrindo para um cliente como se nada tivesse acontecido, você não está apto a ser vendedor. Porque é uma montanha-russa. Hoje você tem, amanhã você não tem, hoje a venda está certa, amanhã ela não está certa. Então, esse conjunto de técnica, gestão emocional e ambição são coisas que qualquer vendedor de qualquer segmento precisa ter. É foda, né? Por exemplo, você que trabalha com mansões, grandes valores e tal, aí você, tem uma comissão X ali, porcentagem YX. Caralho, eu fico me imaginando no seu lugar. Aí tá tudo certo, você vai fazer uma venda. Felipão, não, mano, eu vou comprar, tudo certo, amanhã a gente assina tal, aí você já começa a fazer conta na tua cabeça, você fala, caralho, peraí, mano, isso aqui, vou usar esse dinheiro, vou fazer isso, vou investir aqui, vou fazer aquilo ali, Todo aquilo mundo pensa outro. dessa forma. E aí, mano, daqui a pouco, ó, o Felipão, Rodolfo, então, cara, caiu a venda, minha mulher aqui viu um outro negócio, me desculpa, não sei o quê. Eu não conseguiria rir à tarde, não, cara. É foda. É difícil. Assim, você aprende a lidar com esse tipo de pressão. Por exemplo, hoje eu já não estou mais à frente das vendas, né? Uhum. Mas sempre foi um desafio você poder realmente... Cara, às vezes você está com uma comissão de 500 mil na tua mente. A venda já está praticamente certa. Automaticamente você já começa a fazer projeção. Claro. Você vai fazer o que você vai pagar, o que você vai investir. E quando você recebe um telefonema que a venda não vai mais acontecer por um motivo de desistência... Cara, você tem que ter muito equilíbrio, sabe por quê? Porque para essa venda acontecer e chegar nesse ponto, você já trabalhou um mês, você já levou o cliente, você fez a visita, você negociou, você ajustou todas as pontas, todos os detalhes. Cara. Então, por isso que eu falo, a gestão emocional para o vendedor é fundamental. Se você não tem esse equilíbrio emocional, você acaba sendo impulsivo, você acaba tomando atitudes que de fato podem destruir a percepção de valor do cliente e, por último, você não vende. E todo corretor, todo vendedor precisa vender. Não tem jeito, senão não sustenta. Eu fico pensando nos desafios, cara, porque se você for analisar, é uma realidade totalmente diferente da minha, imagino do Rodolfo também. E na minha cabeça fica tipo, deve ser muito fácil vender para esse público, porque os caras, óbvio, se eles estão ali procurando, se tem aquele público, eles têm dinheiro para comprar. Exige algum tipo de desafio seu para, tipo, convencer esse cara endinheirado que tem dinheiro, que o dinheiro não é um problema, a comprar o que você está vendendo para ele? Qual que é o principal desafio? Assim? Isso aí é legal. Existe uma camada da sociedade que quando você atende, você tem que fazer uma gestão de ego. Sabe? Dependendo da camada da sociedade, quanto mais alto for o valor, você tem que ter um controle muito estratégico do ego de cada um. Porque todo mundo tem, o meu é melhor, não vou reduzir. Então você tem que ter assim, um senso de estratégia e de paciência. E você vai engolir sapo de vez em quando, porque você tem que tratar de uma forma muito personalizada a cada caso. O grande erro do vendedor é quando ele atende todo mundo da mesma forma, como ele faz tudo da mesma forma. Se você for buscar uma casa, você provavelmente tem um desejo, uma necessidade diferente da do Rodolfo. O problema é que, às vezes, o vendedor ele quer atender todo mundo da mesma forma. Então, você tem uma necessidade, o Rodolfo tem outra, eu tenho uma. Então, da classe mais baixa, né, dos imóveis de 200, 300 mil, até os imóveis de 100 milhões, todo mundo é motivado por algo. E tem muita gente que acredita que o rico, o multimilionário, não tem sentimento, é um robô. Todo mundo tem um desejo, um motivo de compra. Então, quando você entende a característica de cada cliente, quando você entende de pessoas, que esse que é o ponto, o vendedor que não entende de pessoa, ele não vende. Se você não tem esse senso de envolvimento com a pessoa e com a situação, você não vende. Então, fica muito mais difícil você conseguir ter vendas maiores se você não entende de pessoas, sabe? Quando você, um dia, resolver comprar uma casa como essa, chegaremos. Eu vou ter uma conversa, vai ser uma anamnese. Eu vou entender por que você quer comprar, se é porque a sua família cresceu, se é por um momento especial, se é porque você quer morar num lugar mais seguro. E as pessoas hoje estão muito robóticas, sabe? Por isso que a inteligência artificial vai tomar a vaga de algumas pessoas. Porque se você é vendedor e não entende sobre relacionamento humano, o que a pessoa sente, o que ela deseja, não faz pergunta, dificilmente você vai conseguir ter performance em vendas.
E me fala uma coisa, como que você foi parar nessa de mansões, assim? Porque você não deve ter começado com isso, deve ter começado com... Mas todo mundo acha que sim, tá? Então, como é que foi isso? Como e onde você começou e como você chegou a ser um corretor dessas casas inacreditáveis? Pé direito, gigantesco. Puta que pariu, diga lá. Tem muita gente que acredita que eu já comecei trabalhando esses imóveis, mas eu comecei trabalhando em imóveis de 280, 300 mil reais. Lá atrás, 2013, eu comecei trabalhando esses valores. Porque na época que eu entrei no mercado, eu estava sem dinheiro. Eu entrei por necessidade, eu entrei por dinheiro. E na minha cabeça era o seguinte, é muito mais fácil eu vender um imóvel de 300 mil do que tentar vender um de 5. Eu não tinha nem segurança para vender um de 5. Então eu comecei trabalhando os imóveis mais econômicos, 200, 300, 500 mil, e aí eu fui escalando ao longo do tempo. Eu comecei a trabalhar a mansão de 2018 para 2019. Que aí eu entendo que eu comecei a gravar os vídeos, eu falei, cara, os vídeos no apartamento estão legais, mas acho que os vídeos da casa, esse mercado vai ser cada vez melhor. Aí que de fato eu comecei lá em 2019, depois de muito tempo de profissão, escalar. Não foi uma coisa assim, comecei com 300 e fui para 50 milhões. Foi uma escada, tem muita gente que não entende isso, né? Tem muita gente que quer pular o processo. Então foi uma trajetória assim que eu fui construindo. Cara, quando eu comecei a trabalhar com casa, era totalmente diferente do que trabalhar apartamento. Totalmente diferente. Então foi tudo construído no momento certo, sabe? Foi desafiador, porque você tem um público diferente, você tem que mostrar, apresentar a casa de jeito diferente, você tem que controlar ego. Atendia também muito jogador de futebol, muita gente famosa, empresários. Então eu tomei muito assim para aprender a lidar com esse público. E com experiência mesmo, sabe? Já vendeu mansão pro jogador do Vasco? Ainda não, cara. Ainda não. O Vasco não, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas assim, foi muito legal minha trajetória como corretor, cara. Eu acho que eu ainda não parei de fazer os vídeos, a gente vai continuar produzindo os vídeos, mas é uma profissão assim que trouxe tudo pra mim, é uma profissão que mudou completamente a minha vida. O que mudou agora? Você tá fazendo exatamente o quê? Como é que... Hoje eu tenho algo mais direcionado para posicionamento. Hoje eu sou mentor, especialista em posicionamento. Então, quando eu falo posicionamento, é a forma como você se comunica, toda a construção, a parte estratégica. Hoje eu tenho um público maior só do que o nicho de corretor de imóvel. O meu conteúdo transcendeu só o mercado imobiliário. Então, hoje eu tenho uma imersão focada nisso. Eu sou conselheiro da maior rede de imobiliárias do mundo, que é a Remax. Então, a gente faz muito esse trabalho também de marketing, de posicionamento com relação à empresa, que é uma empresa global, mundial. Eu tenho também sou palestrante também, então faço várias palestras ao longo do Brasil, inclusive agosto é um mês extremamente corrido. E tem outros projetos assim que estão saindo do forno também. E óbvio, eu não deixo o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é totalmente conectado a mim. Eu só não estou mais 100% nas vendas porque não dá tempo mais de fazer tudo isso. Cara. Pode crer. E cara, qual foi a casa? Teve uma casa que mais te impressionou? Seja porque foi a primeira vez que você colou no ambiente daquele, ou seja, algo que você já estava acostumado a fazer mansões, mas aquilo especificamente, por ser daquela forma, te falou, puta que pariu. Porque pra gente, né, que não tá acostumado... Todas são impressionantes. Todas são impressionantes. Mas e pra você? Cara, eu confesso que no início tudo era novidade. Tudo era muito impactante. Do piso ao lavabo, ao pé direito, à varanda, tudo que é utilizado, todos os equipamentos. Mas com o tempo você vai acostumando com isso. Claro. Porque existe um padrão dentro dessas casas que são multimilionárias, padrões de acabamento, de revestimento, e aí tem o toque de cada proprietário, mas você vai adquirindo esses padrões. Exemplo, um tipo de piso, um mármore travertino, que é um piso que é muito utilizado, é um piso extremamente luxuoso, muito sofisticado. Então você vai começando a reparar que na casa A, B e C tem. Então isso já vai trazendo isso de uma forma mais natural. Por quê? Como eu sempre trabalhei com um público de alto luxo, eu não poderia chegar numa casa e mostrar no vídeo que eu estava extremamente impressionado. Meu Deus, olha esse piso, olha esse carro de 10 milhões de reais. Eu não poderia fazer isso. Claro, porque, né, ia ficar uma coisa que não tem muito a ver com o que eu estava fazendo. Tava na maior naturalidade. Eu falava com uma naturalidade. Entendeu? Bom, temos aqui um revestimento. Cara, eu olhava e falava, nossa, velho. Não, tem proprietários que investem 10, 15 milhões dentro de uma casa. Então é um negócio assim, impactante. Eu sempre me surpreendo com as coisas que eu encontro nessas casas, sempre. Sempre tem uma novidade, sempre tem um acabamento, uma peça que veio da Itália, uma peça que veio do lugar X. Então, assim, é sempre muito novo. A arquitetura no Brasil avançou muito. Então, cara, é muita novidade. Mas no começo eu ficava mais impactado, depois isso vira o seu dia a dia, entendeu? O que mais te impactou nessa trajetória toda? Você consegue lembrar? Cara, foi uma casa, na verdade foi uma casa de Alphaville, valor de 120 milhões de reais.
uma casa que ela parecia uma galeria de arte, onde tinha um carro em cima. Era uma coisa assim, feita à mão, feita para o proprietário, e foi uma das casas mais impactantes por tudo. Pelo piso, pelo tamanho da garagem, pelo projeto que foi feito, pelo acabamento, pelo revestimento e pelo preço também, né? Que é um preço, um valor alto. E, cara, assim, sendo Impressionante. corretor por muitos anos, como é que isso impactou na hora de você escolher a tua casa? Pois é, hoje... Tem todo esse conhecimento de saber o que vender pro cara e falar, ó, isso aqui é a tua personalidade, como é que você gosta de viver, quais são as suas prioridades, o que te é importante, como é que foi pra você escolher o teu lugar, assim? Cara, eu, obviamente, ao longo dessa trajetória, a gente vai ficando muito mais seletivo, né? A gente fica metido a besta, a verdade Claro, é essa, claro. né? Eu estou até com vergonha aqui. Eu sou fazendo. Mas olha que engraçado, eu era parado por pessoas na rua que Pô, começaram a ficar repara mais não. criteriosas, sabia? Com a escolha Claro. dos itens de casa, da mesa, do acabamento. Várias pessoas que me paravam na rua, pô, Augusto, eu gostei muito daquele mármore, será que você não tem como me mandar algo que fica parecido? Mais Sabe, barato. que é, mas é o que parece, mas que não é. Então, assim, eu sinto que eu fiquei mais seletivo, óbvio, né, gente? A gente precisa entender até onde vai o nosso limite, né? Claro, Porque claro. o céu é literalmente o limite É mesmo. para o que você pode colocar dentro da sua casa. Mas o gosto, eu gosto de uma coisa mais moderna, eu gosto de uma coisa mais minimalista, nada com muito excesso, sabe? Uma coisa mais com tons mais neutros. Eu sempre gostei muito disso. Tanto que as casas mais complexas de venda são aquelas casas que eram muito personalizadas, cada ambiente com uma cor, cada coisa, muita extravagância. Então era mais difícil, mas eu sou um cara que eu gosto mais de tons neutros, uma coisa mais minimalista. Então eu fiquei criterioso e metido a besta nesse ponto. Pode crer. E a casa do Cazé, como é que será que é? Ele também é uma dessas mansões nível que você... Olha, Tava falando aqui em off pra gente, né? Que ele não... Que foi um processo legal que ele achava que ele não merecia, né? exato. Parada assim, né? Cara, o Cazé é um cara fantástico. Assim, tive a oportunidade de conhecê-lo como pessoa, ele e a esposa. São duas pessoas muito simples, como eu estava falando aqui. São pessoas que são muito amáveis, são pessoas que são muito abertas a escutar. Esse processo dessa saída dele, da Zona Sul para a Barra da Tijuca, foi um processo mesmo de amadurecimento dele como pessoa, sabe? Isso eu tô analisando aqui de fora, né? O momento que ele cresceu pelo trabalho dele, porque ele mereceu. Então era um senso dele entender que ele poderia ter aquilo. Ele poderia ter aquela casa. Personalizar a casa que ele sempre quis. Que ele e a Ana, na verdade, sempre quiseram. Então foi um processo assim bem legal, porque até então ele fazia tudo no quarto dele, e agora ele tem a casa por méritos dele. E eu fiquei muito feliz de acompanhar essa trajetória, porque no final das contas, gente, quando a gente fala de ser corretor, ser vendedor, não se fala só sobre comissão. São as histórias que você cria, você literalmente passa para o seu cliente momentos únicos. Tem vários clientes que chegaram para mim, pô, Augusto, obrigado, porque você naquele momento foi extremamente importante para que a minha vida hoje estivesse ajustada. Se eu não conseguiria me ver sem morar nesse apartamento que você vendeu. Então você participa de um capítulo da história do cliente. E eu fiquei muito feliz de poder estar junto com o Casimiro nesse momento que ele fez essa transição, no momento que ele explodiu de vez. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação. Aliás, todos os meus clientes que passaram nesses quase 13 anos de profissão, eu tenho muito carinho, assim, pelas histórias de cada um. Você vendeu casa pra quem já, assim, fora o Cazé? Pessoas famosas, assim, você consegue lembrar? Cara, engraçado que o mais famoso foi o Lucas Neto, Irmão do Felipe, né? irmão do Felipe Neto. Esse Ele comprou uma casa. milionário pra caralho. Comprou uma casa lá bem bonita, uma casa que foi através do YouTube também. Eu fiz um Vem vídeo dos do seus canal. reacts? Olha só. Fiz o canal, depois até o Felipe, não sei se o Felipe reagiu a alguma casa. O Felipe comprou uma casa que eu já tinha gravado em algum vídeo. Então, querendo ou não, olha que loucura. Você nunca vai ter a noção de como o seu vídeo pode impactar. Porque ele fica rodando e ele serve como, obviamente, como vitrine para outros clientes. E o Lucas foi um cara também muito bacana, muito bacana. Foi um atendimento muito legal, uma casa muito bonita, que ele teve a oportunidade ali de comprar e eu fiz essa transação, foi muito bom mesmo.